Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é segunda, 16 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Os mercados globais têm caminhado sobre o fio da navalha. O risco geopolítico certamente piorou e agora tem mais de uma frente de batalha ativa, literalmente, né? Esse é um risco sempre de difícil precificação, porque como ele envolve política, religião, ditaduras, etc., o imponderável, ou digamos assim, o irracional, não deve ser descartado. Para os nerds aí de plantão, a gente está falando de cenários com distribuição de probabilidades com caudas mais gordas. E são eventos que têm também um quê de 8 ou 80. Enquanto nada acontece, até parece que vai ficar tudo bem, até não ficar. De concreto, nesse caso, tá todo mundo se perguntando quando que Israel invade a faixa de Gaza por terra, qual que é a extensão dessa nova etapa do conflito, e também até quando Israel e o Hezbollah vão só eles seguir trocando mísseis no sul do Líbano. Irã e Estados Unidos entram como nessa história? Aliás, com os N protestos dos que apoiam esse ou aquele lado acontecendo no mundo inteiro, a gente pode ter eventos em outros países também? Bom, no fim de semana a gente viu um bombardeio israelense atingindo o aeroporto de Alepo, na Síria, certo? Enfim, enquanto isso, a gente também está vendo outro desencontro aí agora entre as falas dos diretores do Fed e os dados mais recentes dos Estados Unidos. A economia americana renovou sinais de aquecimento do PIB e do emprego, e também a inflação trouxe detalhes negativos. Antes do CPI de quinta-feira passada, até que tinham alguns núcleos de inflação mais inerciais que vinham contando uma história interessante, sinalizando uma desinflação importante. Mas essa não é uma questão liquidada, a inflação. Ao mesmo tempo, os diretores do Fed mostraram uma certa convergência nas falas mais recentes, algo que tem sido incomum nos meses aí anteriores. Para eles, essa elevação recente que a gente tem visto nos juros das treasuries mais longas poderia dispensar novas elevações da taxa básica de juros por lá, por conta dos seus efeitos baixistas para a atividade econômica. O resultado foi um bom recuo dos próprios juros futuros na semana passada, depois de um bom tempo que a gente não via isso, com valorização das bolsas e das moedas dos países emergentes. Bom, querem complicar as coisas? E se a guerra se agravar, o petróleo subir tanto, tal que o cenário de inflação volte a ficar mais complicado, e isso faz com que os diretores dos vários bancos centrais não saibam de novo o que fazer? Vão ter que subir juros? Enfim, estaríamos aí falando de dólar forte pela via da aversão ao risco, com commodities de energia para cima. Ao mesmo tempo, é razoável também considerar que as ações de produtoras de petróleo, como as nossas, podem servir de proteção contra esse cenário. Não é coincidência que no mês, por exemplo, o nosso Ibovespa perde 2,5% com esse ambiente complicado lá fora, mas a Petrobras valoriza 7%. Então a gente tem uma certa proteção aqui dentro de casa para isso tudo. Bom, para a semana, além das atualizações desses pontos que eu citei, um dos destaques da agenda é a nova rodada de dados da economia chinesa, incluindo os números do PIB do terceiro trimestre. Os analistas estão à procura aí de sinais de que Pequim vai dar apoio ou não para a recuperação com medidas de estímulos agora à moda mais antiga, né? Até agora as medidas têm sido mais tímidas. De positivo, o feriado da Semana Dourada lá na China até que trouxe algum alívio com os números e receitas do setor de turismo ligeiramente superiores aos níveis de 2019, ou seja, pré-pandemia. Ainda lá fora, outro ponto que tem que acompanhar é a temporada de resultado das empresas do terceiro trimestre nos Estados Unidos, que ganha força essa semana. O consenso espera que o SP500, as empresas do SP500, tenham alta de 0,6% nos lucros ponderados em termos anuais, comparando com o ano passado, o que seria, aliás, o primeiro trimestre de avanço desde o quarto tri de 22. Agora, para finalizar no Brasil, além de seguir no banco aí do passageiro desse cenário global, eu vejo 3 destaques. Primeiro, eu estou curioso para ver se o Boletim Focus, que sai daqui a pouco, traz novas reduções na inflação de curto prazo depois do bom IPCA que a gente viu na semana passada. Entre os dados, o IBGE finaliza a atividade econômica de agosto e nas nossas contas o setor de serviços segue comandando a festa aí do PIB, enquanto as vendas no varejo pintam um quadro de estagnação. E finalmente, de Brasília, a Câmara deve examinar e votar o projeto de lei que altera a cobrança de imposto de renda nos fundos exclusivos e offshore. Ainda não está claro se esse projeto também vai incorporar mudanças na dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, tal do JCP, para efeitos aí de imposto de renda. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.